Pessoal, vocês sabem que existem átomos que ficam estáveis com 2 elétrons, com 4 e com 6. Esses nós já vimos. Também já vimos alguns que ficam estáveis seguindo o octeto, com 8 elétrons. Mas existem átomos que podem expandir o octeto, ficando estáveis com 10, com 12 elétrons. Vamos ver esses exemplos? Vamos lá? Se liga aí, tá? Cola nesse vídeo, vamos lá. A primeira molécula do dia, dessa aula, que eu quero mostrar a vocês, é uma molécula muito conhecida por todos, é o principal solvente que nós temos, é uma das principais razões da existência da humanidade, que é, logicamente, a água. Vamos lá, então? A molécula da água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio e é uma molécula em onde os átomos seguem a regra do octeto. Tá? Esse é o nosso primeiro exemplo. Então, facilmente, quando a gente pega a molécula da água, a gente sabe que o oxigênio, que tem número atômico 8, ele é 1s2, 2s2 e 2p4, ele vai seguir a regra do octeto. Tá? A notação de Lewis para o oxigênio, se nós pegarmos o segundo nível de energia, a gente vai ter oxigênio rodeado de 6 elétrons de valência, tá? Então está aqui o oxigênio rodeado de 6 elétrons de valência. Claro que você sabe que esses 2 elétrons estão emparelhados e desses 4 também você deve saber que 2 estão emparelhados. Sendo assim, o oxigênio pode fazer 2 ligações químicas, tá? Se ele faz 2 ligações químicas, ele vai conseguir atingir o octeto porque ele tem 6 elétrons de valência. E a gente sabe que o hidrogênio automaticamente só tem 1 elétron, né? Isso é conhecido demais, e ele vai ficar estável com 2 elétrons. Na fórmula nós temos H2O. Então, se nós partirmos do oxigênio como átomo central rodeado de 2 átomos de hidrogênio, que é a figura mais lógica, a gente vai ter o seguinte, ó, como cada hidrogênio tem apenas 1 elétron, então você prepara aqui a ligação química, tá? Beleza, então, oxigênio tem 6 elétrons, vou deixar um aqui, tá? E vou deixar 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui, tá certo? São 6 elétrons do oxigênio. E agora você faz a ligação química. Então, uma ligação química estabilizando esse hidrogênio, uma ligação química estabilizando esse outro hidrogênio terminal, né? Então, teríamos aí, teoricamente, uma molécula muito simples, né? Fórmula eletrônica está muito simples, né? Uma geometria aqui parecendo linear, mas não, só que não, tá? Só que não. Essa disposição aqui, planar, essa disposição plana, ela não acomoda muito bem os pares de elétrons não ligantes, tá? Os pares de elétrons não ligantes não ficam bem acomodados nessa geometria plana, tá? Linear, não ficam bem acomodados. Eles vão repelir os pares de ligação, tá? Eles vão repelir os pares de ligação. E eventualmente, eles também podem se repelir. Os próprios pares de elétrons livres, eles podem se repelir. A repulsão par de elétrons é muito alta, tá? Então, esse próprio par de elétrons, em algum momento que eles ficarem mais próximos, eles vão se repelir fortemente, tá? A gente vai ter uma repulsão tanto do par de elétron para as ligações,
como também vamos ter repulsões entre os próprios pares de elétrons, em algum momento, ao redor do átomo central. Então, essa estrutura plana, ela não vai ser confortável para a molécula de água, tá? O que é que vai acontecer então? Essa molécula vai se rearranjar, tá? Eu gostaria de pedir a vocês a maior atenção aqui com relação aos pares de elétrons. Os pares de elétrons, eles ocupam espaço ao redor do átomo central, tá? Eles ocupam o espaço de uma nuvem eletrônica, como se fosse praticamente o espaço de uma ligação química. É um espaço considerável, não é a mesma coisa que uma ligação química, mas eles ocupam um espaço considerável, tá? Então, se a gente analisar agora de uma outra visão, podemos fazer assim, ó. Que tal esta interpretação? Ó, observe. H, O, H. Que tal esta visão? Ó, par de elétrons e um par de elétrons. Olha aqui o par de elétrons. Olha aqui o par de elétrons. Esses dois pares de elétrons livres trazem uma certa instabilidade, tá? Para essa molécula, mesmo que ela esteja nessa condição. Aqui, a geometria linear não vai ser uma boa opção, porque esses dois ligantes aqui, no caso, dois elétrons não ligantes, vão causar essa instabilidade. Qual é a saída para essa molécula? A saída para essa molécula é que esses ligantes se organizem ou se reorganizem, façam um rearranjo geométrico. E esse rearranjo geométrico, se a gente for levar em consideração as quatro entidades aqui, os quatro ligantes, vai ser assim, ó. Que tal esse arranjo geométrico? Presta atenção, ó. Oxigênio, vamos botar aqui um hidrogênio, aqui, vamos botar um hidrogênio aqui, vamos jogar esse par de elétrons lá para baixo, e vamos jogar esse outro par de elétrons lá para cima. Tá? Olhem esse arranjo. Esse arranjo aqui, a gente vai chamar de arranjo. Olha o arranjo dessa molécula. Esse é um arranjo tetraédrico, percebem? Então, o arranjo espacial é tetraédrico. Como assim, professor? O arranjo? É o arranjo espacial, o arranjo de todos os ligantes ao redor do oxigênio. E aí estamos levando em consideração os pares de elétrons não ligantes, tá? Olha só aqui, ó. Então, nós temos aqui o arranjo, um arranjo tetraédrico, tá? Beleza? Esse é um arranjo tetraédrico. Lógico que nós estamos falando de uma molécula, né? Logicamente que numa molécula, o que vale para a gente descrever sua geometria é, de fato, o átomo central e seus ligantes. Átomos, né? Seus ligantes que são átomos. Os pares de elétrons não são átomos. Então, a gente agora vai conhecer duas coisas distintas. A gente vai conhecer que moléculas possuem um arranjo eletrônico, tá? Quando a gente falar de arranjo eletrônico, estamos falando de um arranjo global em torno do átomo central, mas a gente também agora vai falar de geometria molecular. A geometria molecular, ela vai se resumir como o átomo central e seus ligantes atômicos se organizam. Então, em termos de geometria molecular, apenas o átomo central e os seus ligantes atômicos. Então, os ligantes que são átomos são esses dois hidrogênios, tá? Isso é muito importante, porque é o seguinte, olha só, o arranjo tetraédrico, um tetraedro regular, ele prevê ângulos iguais de 109 graus e 28 minutos, tá? Tetraedro regular. Esse tetraedro aqui, ele não é regular.
porque ele tem ligantes iguais e tem ligantes iguais, mas tem ligantes diferentes, tá? Tem ligantes iguais entre si e ligantes diferentes quando a gente analisa par a par, né? Nós temos dois pares e dois pares, tá? Dois pares aqui que são diferentes entre si. Então, isso torna esse tetraedro irregular. Um tetraedro irregular, ele vai ter uma compensação, tá, no tamanho dos ângulos, para que o somatório seja, como é que eu posso dizer? O somatório vai ser igual ao que seria um tetraedro regular. Entretanto, quando a gente menciona, ou mensura, quando a gente mensura um ângulo entre, por exemplo, um par de elétrons e o hidrogênio, esse ângulo não é de 109 graus e 28 minutos. Tá? A gente vai ter ângulos maiores ou menores, porque as repulsões, porque a densidade eletrônica e a repulsão é diferente, tá? Ou são diferentes. Sendo assim, a gente não pode prever que haja os 4 ângulos iguais, tá? O fato é que esta molécula da água, ela vai ter, se a gente reorganizar de modo que a gente só observe os 2 hidrogênios, a gente vai entender que a molécula da água, ela vai ter um ângulo entre esses 2 hidrogênios, um ângulo de 104 graus e meio, tá? O ângulo entre esses 2 hidrogênios de 104 graus e meio. É importante frisar que nesse arranjo a gente vai ter ligantes no plano, ligantes atrás do plano e ligantes na frente do plano, tá certo? Professor, esses 2 hidrogênios, eles não estão com esse ligante no meio aqui? Preste bem atenção. Esse ligante aqui, ele pode não estar aqui. Na verdade, ele está ou na frente do quadro ou por trás do quadro, tá? Então, não há nada separando esses 4 ligantes, tá? Não há nada separando. Então, a molécula da água, quando a gente analisa somente a distância entre os 2 hidrogênios, é uma distância de 104 graus e meio, tá? Vejam que essa distância, ela é um pouco menor do que a distância se fosse num tetraedro regular, que é de 109 graus e 28 minutos. O que causa o encurtamento dessa distância? O que causa isso aqui é a repulsão provocada pelos pares de elétrons. Então, os pares de elétrons se repelem e repelem os elétrons das 2 ligações, que isso faz com que os átomos de hidrogênio espacialmente, agora falando, estejam a uma distância menor do que aquela prevista no tetraedro regular. Tá? Desculpa o barulho. A gente vai dizer, então, que esta geometria, agora vamos falar de geometria. Então, quando alguém fala da molécula de água, a gente diz que a molécula de água tem uma geometria angular, tá? Então, a geometria da molécula de água, ela não vai ser linear por conta dessa instabilidade provocada pelos pares eletrônicos. A molécula de água, ela vai ter uma geometria angular. E a gente vai agora também saber que nessa molécula a gente tem pares de elétrons não ligantes que vão ser importantes em alguns fenômenos, tá? Lá na frente, quando nós falarmos de dissolução, por exemplo, fenômeno da dissolução, tá? A gente vai falar desses elétrons não ligantes, tá? Então, geometria angular. E automaticamente a molécula da água é uma molécula polar, pelo fato de ter esses elétrons não ligantes, tá? Então a molécula da água, ela é uma molécula bastante polar, tá? O fato da água ter uma polaridade alta faz com que ela seja um solvente muito forte, é um dos melhores solventes que nós temos. Muita gente chama de solvente universal. Não é bem assim, mas para muitas substâncias inorgânicas, para o mundo da química inorgânica, a água é o maior solvente, tá? E a água, inclusive, ainda consegue
como é que eu posso dizer, ela consegue ainda se entrosar, ela consegue ainda permitir soluções com algumas substâncias orgânicas. Algumas substâncias orgânicas ainda conseguem serem miscíveis em água por conta da polaridade das moléculas de água, tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo com relação às moléculas de hoje, tá? Vamos agora para o nosso segundo exemplo das moléculas dessa água. De fato, o mundo químico é muito maior do que o que a gente pensa, tá? E muito versátil. Por isso que não há como a gente ficar decorando essas coisas, tá? Então, se você está preocupado em decorar ou saber como é que vai ser, eu acho que você está sofrendo por antecipação. Cada questão é cada questão, tá? Então, no mundo das ligações químicas, o mais importante é você saber o básico, saber como é que funciona a distribuição eletrônica, saber qual é o comportamento daquele elemento, daqueles elementos ali, e com isso você consegue fazer uma previsão da estrutura em que aqueles átomos que estão sendo propostos vão seguir, tá bom? Então, vamos trazer aqui alguns exemplos interessantes. Um exemplo aqui é desse composto chamado tricloreto de fósforo, tá? Preste atenção nesse composto. Primeiro, as distribuições eletrônicas, tá? Vamos lá trazer as distribuições. Fósforo, que tem número atômico 15, né? Como é que é o fósforo? Ele tem o cerne do neônio, que é 10, 10, 12, 15, ok? Isso é importante. Eu quero chamar a atenção para esses elementos aqui, do terceiro período. O cloro também é do terceiro período. Presta atenção. Cloro é neônio, aí tem 3S2, 3P5. Cloro vai ser um elemento que vai precisar apenas de um elétron, já que ele tem 7 na última camada. E o nitrogênio e o fósforo tem 3. É do grupo do nitrogênio. Tá? Prestem atenção que esses elementos que são do terceiro período, a gente tem informações lá do assunto anterior que no terceiro período aparece um subnível novo, né? Vocês lembram que no terceiro período aparece o subnível 3D? Tem um subnível 3D aqui. Professor, mas na distribuição não vem primeiro o 4S? Sim, vem primeiro o 4S. Mas se eu estou organizando aqui por nível, eu coloco 3D, tá certo? Eu estou organizando geometricamente. Então, estou colocando aqui o subnível 3D. Esse subnível 3D está vazio. E aqui também está vazio. Então, nos dois átomos existem orbitais D vazios. Tá? Isso é uma informação importante. Tá bom? Então, olha só. Orbital vazio, orbital vazio. Tá? Vamos, então, analisar cada um desses elementos. O fósforo, portanto, o fósforo vai ter 5 elétrons de valência. 5 elétrons de valência. Vamos colocar o fósforo aqui. Fósforo, E, né? Com 5 elétrons de valência. Tudo bem, Marcelo, ele vai se ligar a 3 cloros. Vamos logo organizar os cloros? Você está ficando esperto. Vamos logo organizar os cloros. Já que são 3 cloros, vamos colocar um cloro aqui. Vamos colocar um cloro aqui. E vamos colocar um cloro aqui em cima. Com isso eu estou prevendo que vamos ter uma geometria trigonal. Vamos chutar que seja trigonal, tá? Mas depois vamos ver se vai poder ser trigonal ou não. Ok? A gente sabe que os átomos de cloro têm 7 elétrons de valência. Então, vamos deixar esse elétron isolado aqui e vamos colocar os outros 6 distribuídos aqui. Cada cloro
com 7 elétrons. Vou colocar o elétron isolado aqui e vou colocar os outros 6 por aqui. O elétron isolado aqui e os outros 6 distribuo aqui. O cloro termina com 7 elétrons. Vou colocar um do fósforo aqui, um do fósforo aqui e outro do fósforo aqui. Só que o fósforo tem um par de elétrons ainda sobrando, ó, né? Ok. E aqui eu faço as ligações, ó. Cloro fica estável com apenas uma ligação. Tudo estávelzinho, beleza? E olha só, aqui, ó. Olha esse par de elétrons como é que ficou aqui. Livre, né, ó? Cloro, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E o fósforo, olhem para o fósforo. 2, 4, 6. E o par de elétrons livres, 8. Essa geometria, ela não pode ser triangular, tá? Esse par de elétrons repele para todos os lados. A geometria triangular, ou trigonal plana, ela não vai conseguir estabilizar esse par de elétrons, tá? Esse par de elétrons não vai deixar isso acontecer tão facilmente. Automaticamente, essa estrutura, ela vai se reorganizar. Se eu tenho essa estrutura, que é trigonal, que não vai dar certo, aí você já prevê qual é que vai dar certo, Marcelo. Nós já vimos uma parecida. A que vai dar certo aqui é a geometria piramidal. Lembram da geometria piramidal? Aí o par de elétrons fica aqui, ó, com um ligantezinho aqui, ó. Vamos botar ele lá para cima, ó. Beleza? Então, a geometria do PCl3 vai ser uma geometria piramidal. Tá certo? Agora sim, nós temos um composto com uma estrutura correta. Professor, os ângulos entre as ligações na pirâmide vão ser iguais ao da amônia em NH3? Não, não vão ser iguais aos da amônia, tá? Por quê? Porque nós temos a mesma situação, um par de elétrons livres, mas nós temos átomos com tamanhos diferentes, átomos com volumes diferentes. Então, a interação do par de elétrons com esses átomos vão ser diferentes, tá? As interações vão ser diferentes. O par de elétrons, o modo como ele vai interagir com essas ligações, vai ser bem diferente. Então, a gente não vai prever que o ângulo seja igual ao da amônia, não vai ser. Se você tem curiosidade de saber qual é o ângulo entre as ligações na estrutura do PCl3, faça a pesquisa, tá? Mas não vai ser igual ao da amônia. Ok, pessoal? Então, nós temos essa estrutura. O interessante nessa estrutura é que esse composto PCl3, ele é reativo, ele é bem reativo. E se houver no meio cloro, se houver gás cloro em excesso, olha que interessante, se houver gás cloro em excesso, no momento em que essa substância se forma, vamos supor, vocês já estudaram, né, a estequiometria, vamos supor que haja gás cloro em excesso. Se houver gás cloro em excesso, essa estrutura PCl3, ela vai se transformar num composto chamado PCl5, que também é um gás, tá? Vai se transformar no PCl5, no pentacloreto de fósforo. Professor, como é que esse cara vai se transformar no pentacloreto de fósforo? Como? O que é isso aqui? Isso aqui é uma molécula, né, diatômica estável. Mas por que ela vai reagir com o tricloreto de fósforo? Porque esse par de elétrons é bastante reativo. Então, esse par de elétrons vai atacar essa molécula aqui. Como assim atacar? Vai oferecer elétrons, vai oferecer uma nova ligação. Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica esse composto PCl5. Como é que seria esse PCl5? Vamos lá então.
vamos fazer essa estrutura. Agora eu não vou parar a aula, eu vou seguir, vou apagar aqui e vocês vão prestar atenção. Preste atenção agora como será essa molécula do PCl5. Então agora nós vamos falar de uma outra estrutura, tá pessoal? Essa estrutura vai ser um tanto nova para vocês. Ó, então nós temos o PCl5, o fósforo como átomo central, tá? Essa molécula foi descoberta há muito tempo atrás. E aqui nós temos o fósforo como átomo central. E agora vamos distribuir assim os seus elétrons, ó. Vamos botar aqui um elétron nessa posição, tá? Vamos colocar outro elétron aqui. Vamos colocar outro elétron aqui, tá? Vamos colocar outro elétron aqui. 3, né? Vamos colocar um elétron aqui em cima. Vamos colocar um elétron aqui embaixo. 5 elétrons. Vamos distribuir os elétrons, os cloros agora, ó. Um cloro em cima. Tá, um cloro em cima. Outro cloro aqui na lateral. Outro cloro nesta lateral. Outro cloro aqui embaixo. E outro cloro aqui. Ok? Cada cloro tem 6 elétrons. Lembrando, os pares de elétrons no átomo terminal, que são os átomos de cloro, não vão atrapalhar em nada, tá pessoal? Pares de elétrons, eles só vão interagir com ligações quando eles estão próximos às ligações. Isso vai acontecer nos átomos ligantes, tá? Então, ó, fósforo tem 5 elétrons de valência. Ele fez uma ligação, ele fez 2, ele fez 3, ele fez 4, ele fez 5 ligações. Olha só o cloro fazendo 5 ligações químicas. 5 ligações químicas. 5 ligações químicas vai dar o quê? Vai dar 2, 4, 6, 8, 10. Vai dar o fósforo com 10 elétrons. E essa estrutura é estável. O PCl5, por incrível que pareça, o PCl5 é mais estável do que o PCl3. Ou seja, o fósforo com 10 elétrons é mais estável do que o fósforo com 8. Professor, como é que acontece como é que essa molécula se transforma? Como é que ela acontece? Da seguinte maneira, ela se transforma nessa aqui porque o fósforo tem orbitais livres aqui, ó. Vamos entender como é que é essa estrutura? Vamos entender os orbitais? Ó, a gente tem, ó, falando de orbitais, presta atenção, a gente tem 3s2, ó, 3s2 seria isso aqui, ó, 3s2, aí temos aqui um pouquinho maior, com maior energia, presta atenção, com maior energia, 3p3, aqui com maior energia do que 3s2, e com maior energia do que 3p3, quem? 3d0, ó, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E aqui 3d0, com maior energia, automaticamente. O que é que vai acontecer? Aqui vai acontecer aquele fenômeno que a gente estudou. Lembram que explica algumas moléculas? Que fenômeno, Marcelo? Ó, esse elétron, ele sofre uma superpromoção. Uma superpromoção. Ele é chamado para ocupar um orbital vazio no subnível 3D. E ele vai sair daqui e vem para cá, ó. Olha que legal. Ele sai daqui e vem para cá.
E aí ele vai ocupar essa posiçãozinha aqui, ó. Beleza? Depois que isso acontecer, que ele sair daqui e vir para cá, a gente vai ter um orbital S, 3 orbitais D não, P, e um orbital D. Então, ó, eu vou fazer rapidamente. Depois que isso sair para cá, a gente vai ter isso aqui. Olha o resultado, ó. Olha o resultado disso. Aqui é o resultado, tá, pessoal? A gente vai ter, ó, um S, P, P e D. Tudo junto. Vai haver uma normalização da energia. Ó, e a gente vai ter um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D, todos com elétrons. Tudo isso é nível 3, mas é sp3d. Nível 3, entretanto agora, orbitais híbridos, sp3d. É uma hibridização, tá? Essa hibridização vai fazer com que o fósforo possa emparelhar 5 elétrons aqui, fazer 5 ligações. É o que está acontecendo, ó. Olha aqui o cloro. O cloro chega com o orbital P, pá, liga aqui, ó. Liga aqui, liga aqui. Cada cloro que vocês estão vendo aqui é um orbital P que o cloro está usando, emparelhando os elétrons com esses elétrons híbridos do fósforo. Então ele pode fazer 5 ligações químicas, o átomo de fósforo. Botei ele bem grandão para mostrar isso, causando aí o aparecimento dessa estrutura. Essa estrutura, tá, é uma estrutura um pouco complicada de você ver assim e pensar sua geometria, mas essa estrutura é essa aqui, ó. P, vamos organizar aqui melhor, ó. P, Cl, Cl, tá bom? Vamos pensar nela assim, ó. Vamos organizar melhor essa estrutura? Então, é P, Cl, Cl, tá? Vou colocar um cloro aqui. Dá uma reorganizada, tá, pessoal? E um cloro aqui. Pronto, ó. A forma como essa estrutura se reorganiza, pessoal, é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui, quando você observa aqui os seus vértices, tá? Quando você dá uma observada aqui nos seus vértices, você percebe que aqui ela tem uma base triangular, estão vendo? Ó? Aqui ela tem uma base triangular, né? Essa estrutura aqui ela é chamada de bipiramidal. Ela vai ter uma base triangular, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, tá? Ela é chamada de bipiramidal. Bipiramidal. Ok? Base triangular, pirâmide para baixo, pirâmide para cima. É uma bipirâmide, tá? Vamos lá. Preste atenção o que vai acontecer nessa bipirâmide. Nessa bipirâmide, esses 3 átomos que eu vou circular aqui agora, preste atenção, ó. Vou circular esses 3 átomos. Esses 3 átomos aqui, que estão nessa bipirâmide, preste atenção, ó. Esses 3 átomos, eles estão fazendo esse triângulo aqui, que cortam a molécula no meio. Tá? A gente vai chamar esses 3 átomos de átomos equatoriais. Que lembra Equador, que lembra que corta ao meio. Lembra da linha do Equador? Então, átomos equatoriais. Esses 3 átomos aqui de cloro são átomos equatoriais. Entre os átomos equatoriais, tá? Eles formam um triângulo. O ângulo entre as ligações é de 120 graus, tá certo? O ângulo entre as ligações é de 120 graus, porque eles formam um triângulo. Aqui nós temos, ó, vou colocar um quadradinho aqui e um quadradinho aqui. Esses 2 quadradinhos, esses dois cloros, eles são os átomos axiais.
Átomos axiais. Axiais vem de eixo, tá? Eles passam aqui, ó, eles estão alinhados com o fósforo, que é o átomo que está no eixo da molécula, tá certo? A distância entre um átomo equatorial e um átomo axial é uma distância de 90 graus, tá? Então, distância entre átomos equatoriais é 120 e a distância entre um átomo equatorial e um átomo axial, essa distância é de 90, tá? Então, a bipirâmide é uma estrutura espacial complexa que é formada por dois tipos de átomos, átomos equatoriais, átomos axiais. Então, tem um meiozinho, um átomo axial aqui, um átomo axial aqui, tá? A distância entre os átomos equatoriais é de 120 e a distância entre um átomo axial e outro equatorial é de 90 graus, tá? Chamada bipiramidal. Também essa geometria pode ser chamada de bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal, tá? É uma geometria bem importante, bem interessante. Pirâmide, tá? Bipirâmide trigonal. Geometria muito interessante. Dê uma olhadinha, dê uma estudadinha antes do nosso próximo encontro síncrono. Valeu? Existe mais uma estrutura que eu vou mostrar na próxima aula, que é a estrutura octaédrica. Ainda tem outras estruturas, tá, pessoal? Esse assunto é muito complexo, muito amplo. A gente vai tendo aqui as principais noções para vocês depois seguirem com as próprias pernas, tá? E vão descobrir esse mundo maravilhoso das estruturas químicas, tá? Das moléculas. Valeu! Química de plantão, viu?